Olá, gente, que bom, estamos juntos novamente. Estamos estudando essa revista aqui, ó, Doutrinas Bíblicas, Razões da Nossa Fé. Da vez passada, nós vimos por que a gente estuda a Bíblia. Por que crente tem mania de falar Bíblia, Bíblia, Bíblia? A gente já viu isso da vez passada. Agora, nosso desafio é ainda maior. Que história é essa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É um só Deus ou é um monte de Deus junto? Vamos tentar entender juntos, desvendar esse mistério. Eu e você, aqui. Antes da lição, nós vamos orar. E antes de orar, eu quero pedir a você para deixar seu like, compartilhar esse vídeo e abençoar outras pessoas. Você pode fazer isso no final, mas vai que tu esquece. É melhor você compartilhar logo. Ou, se você já está repetindo esse vídeo, então compartilha. Mas compartilha rápido, compartilha correndo. Está bem? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine e que o Senhor se revele a nós. Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Oi, gente. Então, vamos lá. Vamos pensar visualmente aqui, ó. Eu vou escrever para você aqui. Deus. E vou escrever aqui de novo. Deus. E vou escrever aqui de novo. Deus. Eu vou perguntar para você, o que está escrito aqui? Está escrito aqui Deus. Mas Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Espírito Santo. Na verdade, Deus... E eu queria que você guardasse isso. Deus é uma comunidade. Comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade de amor. Deus é essa comunidade de amor. A gente descobre isso lendo as Escrituras. Lembra que eu falei que tudo de crente acaba em Bíblia? Tudo que é coisa de crente vai acabar em Bíblia. E eu vou ler a Bíblia para você. Não agora, mas aqui está escrito no Salmo 139, características próprias de Deus. Onipresença, onipotência e onisciência. Oni, tudo. Onipotência, todo o poder. Onisciência, toda a sabedoria. E onipresença, possibilidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você vai falar, que coisa doida, né? Como é que eu posso pensar que Deus é uma comunidade de amor? Sim, porque eu quero compartilhar com você um gráfico aqui para você pensar junto comigo. Pensa comigo nessa figura geométrica aqui, ó. Figura meio esquisita, né? Mas essa figura geométrica pode ajudar a gente a, como eu penso visualmente, pode ajudar a gente a pensar visualmente. Imagina que isso aqui são círculos. São 3 círculos combinados aqui no meio, ó. E aí esses círculos combinados fazem essa figura. Aí você fala, que figura esquisita, né? Que figura estranha. Mas agora pensa junto comigo nessa figura dentro de um plano dessa forma aqui. Você não acha que dá para ver, dependendo do tamanho e da proporção das coisas, que dá para ver essa figura dessa forma aqui? E eu só vejo esse patamar, dessa forma aqui, ó. Imagina um platô aqui e eu estou vendo só um pedaço do círculo. Eu acho que você entendeu, né? Se eu
você estiver só vendo esse pedaço do círculo, você vai achar que essa figura é um círculo. Só que ela não é um círculo, é essa figura aqui que está escondida debaixo. Isso aqui é o que a gente chama, metaforicamente falando, porque a gente não consegue explicação disso aqui. É manifestação. Manifestação, uma forma de ser representado. Então, Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Se essa mesma imagem estivesse desenhada, olha que abuso meu, dessa forma, vista de baixo para cima, você ia ver essa figura mais ou menos assim. Essa figura aqui. Deixa um pouquinho só de paciência para você entender. Eu espero que você entenda. Estou fazendo esforço para que você entenda visualmente. Então, essa figura aqui, ó, que parece são dois círculos, na verdade, eles fazem parte de uma única figura. Isso também é manifestação. E por que a gente chega à conclusão que o nome disso é Trindade? Bem, a gente chega à conclusão porque isso aqui se divide em três. Tem três círculos conjuntos aqui fazendo uma única figura. E é uma unidade apenas. Por que a gente chega à conclusão? De novo, tudo que nós conhecemos da Bíblia, todo o nosso desejo de aprender a Bíblia, é porque Deus se manifesta de forma gráfica e visual na pessoa de Jesus. E é Jesus mesmo que vai colocar essa pulga atrás da orelha dos seus seguidores. Porque ele vai dizer em João 10:30. Agora sim, eu vou abrir a Bíblia e ler para você. João, capítulo 10, versículo 30. Ele vai dizer assim: Eu e o Pai somos um. Aí as pessoas começaram a coçar a cabeça e falaram: como assim? Eu e o Pai somos um? E depois ele vai falar de novo em João capítulo 17, versículo 11. João capítulo 17, versículo 11, ele vai dizer: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então, Jesus já estava dizendo que ele era um com Deus. E aí você vai falar, ok, então tá bom, Jesus é um com o Pai. Jesus é o Filho e Deus Pai, Deus Filho, Jesus tem Pai. Como é que esse negócio? Porque Deus se diminuiu na pessoa de Jesus. Depois, Jesus ainda vai confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Porque vejam que o próprio Jesus vai falar, ele vai falar assim, que eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês outro Consolador. Não é o Pai que ele vai mandar, nem é ele mesmo, porque ele está saindo. Então, quem é que vem? Quem vem é o Espírito Santo. Aí você fica confuso. Por isso é tão difícil, para nós entendermos essa construção divina. Mas você precisa guardar que Deus é uma comunidade de amor. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E a gente fala em nome do Filho de Deus, que pagou o preço para que nós estivéssemos com Ele. Quem interpreta a nossa oração é o Espírito Santo de Deus. E é bom que você entenda que a Bíblia vai revelar Deus dessas três formas. E uma das duas maneiras que a gente tem para entender isso com facilidade é pensar
no batismo de Jesus. Estão lembrados já da história do batismo de Jesus? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, o batizador, vamos lá, vamos colocar aqui, Jesus, o rio e o João batizando a Jesus. João está batizando Jesus aqui. Ele vai batizar Jesus para a remissão dos pecados e por isso João fala, não precisa disso, não precisa de Jesus ser batizado para a remissão e para a libertação dos seus pecados, porque ele não tem pecado. Mas Jesus fala, não, é necessário, é importante que eu passe por esse processo para ele nos deixar o exemplo. Mas lembra-se que aqui você tem o Filho sendo batizado. Você tem aqui em cima Deus se manifestando na forma como se fosse uma pomba. O Espírito Santo se apresentando no batismo de Jesus. E eles ouvem uma voz que vem do céu. Este é o meu Filho. Entende por que nós que cremos na Bíblia como revelação de Deus, que cremos nas Escrituras, nós não questionamos, nós acreditamos na Trindade? Por que a gente acredita na Trindade? Porque Deus é uma comunidade de amor. Por que a gente acredita na Trindade? Porque Deus se revela, se manifesta de 3 formas diferentes. Por que a gente acredita na Trindade? Porque a Bíblia revela a Trindade. A gente vê que a Bíblia mesmo vai revelar a Trindade, o poder da Trindade de Deus. Então, preste atenção no que eu vou falar com você agora. A Bíblia, a Escritura Sagrada, vai dizer que nós somos amados por Deus. E só uma comunidade de amor poderia fazer isso por nós. Só uma comunidade de amor poderia fazer isso por nós. E faz isso por nós da forma mais linda e agradável possível. Deus, na pessoa de seu Filho, se faz gente para estar junto com a gente e manifestar a presença de Deus. Por isso, Paulo vai dizer, e também o autor aos Hebreus vai dizer, que Jesus Paulo aos Gálatas e Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão perfeita de Deus. Então, se eu quiser entender Deus, eu olho para Jesus. Se eu quiser compreender quem é Deus, eu sempre olho para Jesus. Porque se eu quiser entender Deus em sua Trindade, eu vou entender que Jesus é Filho do Senhor Deus. Então, se Jesus é Filho de Deus, ele tem relação com ele. Se Jesus mesmo falou que o Espírito ia se manifestar a nós, é o Espírito que volta para se manifestar a nós. E quando eu oro? Quando eu oro, eu falo com Deus. Deus em sua inteireza. E guarde isso com você. A Trindade é essa comunidade de amor, em que nós estamos sempre completa e inteiramente juntos com o Senhor. Deixa eu tentar fazer só mais uma imagem gráfica para você entender isso, que eu acho que essa aqui é bem fácil de entender e bem didática. Que alguém já falou também que Deus é como o sol, essa comunidade de amor em sua santidade é como um sol. Então você tem o calor do sol, você tem a luz do sol e você tem o poder do sol. Eu achei isso tão interessante,
Porque se você olhar... Cadê a caneta? Foi aqui, está aqui. Se você olhar a luz do sol, a luz, essa luz é claro que é Jesus. O calor do sol é o Espírito. E o poder, então vamos lá. A luz, é claro que é Jesus. O calor desse sol é o Espírito se manifestando. E o poder desse sol é do Pai. Não é interessante a gente pensar nisso aqui? Que, na verdade, o sol é um só, mas ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras, como também Deus, como essa comunidade de amor existe em nós. Você pode até questionar, intelectualmente falando, a estrutura da Trindade, mas você não tem como negar que a própria Bíblia vai revelar a presença dessa Trindade. Veja Hebreus, eu vou ler para você, Hebreus. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho, está falando de Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É muito legal você pensar nisso e pensar nessa forma aqui também como a criação de Deus. Como assim? Criação a Trindade estava presente na criação. Porque a Bíblia diz em Gênesis, sempre Bíblia, viu como a gente... Se você não assistiu a lição passada, eu acho que vale a pena você entrar aí no YouTube e procurar a primeira lição desse bloco de estudos das Escrituras, a razão da nossa fé. Por que a gente estuda a Bíblia? Porque ela vai revelar quem é esse Deus. Olha, a Bíblia diz no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? É essa comunidade de amor. Agora vai falar, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Então a gente já vê que o Espírito Santo estava presente na criação. Aí você vai falar, ok, tem Deus, Pai, e tem o Espírito Santo. E cadê Jesus? Aí o versículo 3 o texto diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E isso não tem a ver com o sol que eu falei aqui para você. Isso você faz conexão com João, porque João, em sua primeira carta, ele vai dizer que Jesus estava no princípio da criação com Deus e ele era a palavra de Deus. Então, onde está Deus o Pai, na criação como um geral, botando ordem no caos? Onde está Jesus, no poder que faz as coisas acontecerem? E onde está o Espírito? Na planície, na plenitude, na inteireza da criação. Para terminar, pense que é o Espírito de Deus que está com você, em você, enviado por Jesus. E você carrega a Trindade consigo, porque Deus sustenta todas as coisas, como sustenta você, Deus Pai. Jesus redime e refaz todas as coisas, como fez contigo e como fez comigo. É Jesus quem faz essa redenção de nós seres humanos. E é o Espírito que faz essa intercessão, é Ele que nos consola, é Ele que está presente conosco todos os dias. E eu quero desafiar você a estudar comigo as lições e ver o que nos reserva o próximo ensino da lição. Eu estou dizendo para você que eu estou muito feliz de estar aqui e de compartilhar com você esses ensinos da razão da nossa fé. Na próxima encontro, nós vamos pensar no ser humano. E no ser humano,
influenciado pelo pecado. Mas isso não é hoje, não. Vai ficar para a próxima lição. Tá bom? Tchau!